Esses triângulos são os 14 mil que nós temos aqui. Então, qual foi a proposta da gente gerar 14 mil peças iguais numa composição como se fosse um mosaico, algo extremamente artístico? É justamente a ideia de mostrar o que o alemão consegue fazer de diferente. O interessante que eu digo aqui, de fato, é muito alemão. A região é muito pequena e o DNA é muito claro nisso. Em contrapartida aqui, a gente se sente na obrigação de mostrar o que é diferente. A gente vê isso na arquitetura dos dois países, uma diferença muito clara no design dos dois países, diferenças bem gritantes. E a gente pensou, legal, somos brasileiros, nós podemos trazer o que é diferente. E o diferente é isso aqui, é conseguir trazer 14 mil peças laqueadas com alto brilho, tratadas uma a uma à mão, no entanto, pensadas 17 meses antes e trazidas para cá em placas maiores, onde a gente conseguiu montar isso e terminamos 2 dias antes de montar, sendo que o prazo de montagem é super curto, são apenas 10 dias para construir. Então, assim, a gente se sentiu muito feliz com o resultado. Funcionou o que a gente quis, fazer algo extremamente complexo, mas de uma maneira super industrial. Eu acho que é isso que a Alemanha nos traduz em termos de precisão, né? E a parte da experiência que a gente vai falando começa com um triângulo, com essa mudança de cor, que parece uma pele de uma pessoa. A gente buscou analogias de como se fosse a pele do cotovelo não é a mesma pele que está no antebraço, que não é a mesma pele que está no rosto, mas é pele. Então aqui é triângulo, mas não é o mesmo em todos os pontos. Conforme vai mudando de posição, ele vai mudando de cor ou de espessura, né? E um segundo ponto muito importante que nós temos aqui é a iluminação. É algo super sutil e é o que a gente fala. Talvez para quem não tenha a sensibilidade mais aguçada não vai nem perceber, vai passar direto no corredor. Mas para a gente isso não importa. O importante é ter a iluminação, porque a gente sabe que vai atrair o público direcionado para isso. Uma proposta inicialmente, como eu comentei para vocês, era de um organismo vivo. A iluminação ela está respirando junto com uma pessoa tranquila. Essa que é a proposta. Então o time de ligar e desligar é uma respiração tranquila. Justamente para o que eu comentei, é para aproximar a arquitetura, essa obra dura, parada, estática, aproximar um pouco mais da pessoa que está caminhando aqui e tentar fazer um link mais próximo. Tudo isso para quê? Para começar a atrair o visitante, né? E o visitante tem 2 opções, a porta esquerda, a porta direita, que tem propostas iguais e resultados completamente diferentes pelo tipo de projeto que foi aplicado depois. Entrando para o túnel, a gente começa a perceber, a gente começa a perceber que a cor do projeto mudou. Uma outra analogia que a gente teve é como se fosse uma casca de uma laranja, já que a fibra era laranja, né? Quando descascou, sumiu a casca, aqui quando descascou ficou cinza escuro, ficou grafite, que é a segunda cor da fibra. Então, tudo que está recortado não tem a cor original, em termos filosóficos, em termos de projeto. E essa experiência ela se perpetua de fato nos 2 túneis de entrada. Aqui a gente tem a iluminação que acende e desliga em times diferentes, em canais diferentes. Isso também tira da zona de conforto do visitante, né? Temos vídeos passando em momentos diferentes, com informações diferentes, onde o visitante ele tem que se orientar para saber qual tela que vai olhar. Temos 3 pontos de cheiro, que vai exalando o cheiro com um pequeno ventilador, uma pequena engenhoca que a gente fez no momento do projeto, que vai dar um aroma diferente para esse visitante. E o som também, que não é um som intermitente como o som de dentro, é um som que oscila. Tudo isso para quê? Para tentar trazer uma sensação 4D, 5D, 6D, cada um chama como quiser, mas tentar traduzir algo mais do que apenas o visual. O visual a gente tem aqui fora e aqui dentro a gente começa a aguçar outros sentidos. Essa que foi a proposta. Vamos entrando aqui. Sim. Se vocês perceberem, a iluminação ela vai gerando sombra, né? Então, o que a gente quis fazer? Tirar da zona de conforto, não gerar nada desagradável, mas tirar da zona de conforto. Não poderia ser a mesma coisa que a feira, tem que ser algo diferente. Também esses 2 túneis aqui, a gente brinca agora, depois de executar, que são 2 filtros. A gente quer desintoxicar o visitante, já que a feira tem tanta informação, quando passou pelo túnel, não vai ver projeto e vai sentir algumas sensações, ou pelo menos vai aguçar algum sentido ou todos os possíveis que a gente conseguiu aqui. Para quê? Para se
limpar e para chegar na área que a Finger tem produto e convivência de uma maneira mais aberta, sem a lembrança do meu vizinho, que são belos concorrentes, mas que a gente não quer nenhuma ligação mais com eles nesse sentido. Em termos de produto, a gente vê o grande protagonista da feira é o Curve, que é o que eu comentei para vocês. Nessas peças tem um encaixe perfeito. O interessante é que, em termos de engenharia de produto, de desenvolvimento de produto, são apenas quatro peças. E em cima de 4 peças a gente gera N detalhes, N desenhos. Diferente de um painel reto, que eu trabalho com uma peça só, eu não preciso ter nem 4. Com uma peça só eu faço projetos retos. No entanto, eu não gero nada diferente. Eu gero o cotidiano. Maravilha, o cotidiano a gente gera no dia a dia. Agora aqui na feira, e é uma linha de produto que está há 1 ano já no mercado brasileiro, o Curve, dessa maneira, ele consegue traduzir o que é trazer algo de diferente. A gente consegue fazer uma cabeceira de cama com uma pequena biblioteca, nesse caso uma grande biblioteca pela extensão dela, de uma maneira completamente diferente do que a gente vê no marceneiro ou nos nossos melhores concorrentes. Então acho que essa diferença é o que a gente busca. É isso que a gente está querendo como diferencial de fato. O restante do projeto é muito importante, claro que é, a título de diferencial de produto. Temos padrões exclusivos, toda a linha de padrões de MDF e MDP, a última linha que entrou agora em março, ela é completamente exclusiva Finger, somente nós temos estes padrões. No entanto, a gente avalia que o grande diferencial de fato mesmo é o nosso processo fabril, é o nosso carinho, o nosso capricho em produzir um painel difícil de ser produzido, mas que a gente possa alimentar o mercado em larga escala e produzir projetos como esse, que bem ou mal, isso é da visão, da ótica de cada um, são projetos completamente diferentes. É isso que nos importa. Passando aqui, Não. Olha se fosse. Eu estava aqui, pessoal, a gente tem um segundo produto bem interessante, que é o Vene, um painel de madeira maciça, exclusividade da Finger, ninguém tem isso no mercado brasileiro, no setor de móveis planejados. Qual foi o nosso objetivo da madeira maciça? Historicamente, o alemão era a cultura do alemão ser um bom marceneiro, um bom carpinteiro, saber lidar com a madeira. O trabalho manual é característico da cultura desse povo. E também acontece isso aqui no sul, pela descendência que nós temos. Então, dentro do nosso DNA, a gente deslumbrou que essa poderia ser uma possibilidade legal. Trazer algo originalmente da cultura de um povo que não é o nosso, de fato, mas que faz parte do DNA da empresa. Por que não faz parte da cultura do povo que não é nosso? Porque não é o brasileiro, é o alemão de fato. Mas o Brasil de fato tem as maiores florestas, ou uma das maiores florestas renováveis, inclusive, do mundo, do planeta. Então, por que não utilizar essa matéria-prima, que é tão abundante, mas utilizar ela de uma maneira sustentável, de uma maneira correta, de uma maneira responsável? Da mesma maneira que o painel de MDF é produzido com a mesma madeira, esse painel é produzido. Então, não estamos trabalhando com nenhum tipo de madeira que possa causar algum impacto ao meio ambiente. Isso é uma madeira justamente produzida para isso. E de uma maneira muito melhor. Aqui a gente não tritura o painel. A gente preserva as características da madeira com o cheiro, que é muito interessante. A gente já teve casos de montar ambientes, fechar a porta. Quando abre a porta no dia seguinte, a gente sente o cheiro da madeira. Quem que não quer ter um móvel de madeira maciça em casa hoje em dia? Né? Isso é luxo, porque não se encontra mais. Então pensamos que a gente conseguiu traduzir essa situação de luxo num custo interessante. E luxo porque não luxo no valor, mas luxo no diferencial. Um produto que não se encontra em qualquer lugar. E a característica mais importante, na minha opinião, é a textura que esse painel tem. Esse painel consegue ter milímetros de espessura, de relevo, de superfície que a gente consegue sentir. Diferente de qualquer outro material que a gente tem no mercado. Principalmente porque ele é 100% natural. A gente está tocando um material de verdade. Essa ranhura foi feita
pela natureza. A gente só aguçou ela um pouco mais. Eu sei que ela fosse madeira, mas revestido, e não é madeira. Não, é madeira mesmo. Se a gente olhar aqui, a gente não tem nenhum painel solto aqui. Isso aqui é um painel de 5 centímetros maciço. Esse muito bem trabalhado. É um produto que possui todo o apoio químico que ele necessita, que é a cola, o tingidor, o impermeabilizante. Todo esse material ele é a base d'água, ou seja, ele é um material já pensado de uma maneira que agrida o mínimo possível o meio ambiente, né? E que exista um reaproveitamento do resíduo justamente para zerar qualquer possibilidade de dano à natureza. E esse painel aqui é um painel, a gente trabalhou 12 meses, um ano de trabalho para conseguir trazer no mercado. A gente nasceu, esse produto nasceu para trazer madeira, porque a gente entendia que a madeira maciça era legal. Não só porque era do alemão que fala, mas porque o móvel, quando fala em móvel, lembra de madeira. E a gente não tinha madeira maciça, então por que não trabalhar com ela? E a gente penou bastante até conseguir resolver todas as soluções que a gente tem hoje, técnicas, para que o produto tenha estabilidade estrutural, tenha estabilidade de cor também, e que ele consiga se apresentar na casa do cliente como um painel rústico de verdade, sem querer imitar nada. Ele é a realidade, ele é o painel rústico, é o painel, ele lembra muito o painel de demolição, aquele painel que está 50 anos de uma residência, é um painel produzido hoje em dia assim, mas com a mesma característica, é madeira. É isso que a gente fala muito, a gente repete. Isso é madeira maciça. A gente tem alegria e um contentamento muito grande de trazer isso para o mercado brasileiro. Conseguimos resolver esse produto. Maravilha, pessoal. Só mais um ponto. Aqui, pessoal, só para finalizar, eu gostaria pegando essa visual que a gente tem no estante, que é uma das portas de entrada do projeto, essa desordem organizada que a gente comenta nos projetos hoje, isso não é particular da FIG, isso acredito que é do design, da arquitetura contemporânea, moderna de hoje, né? Essa desordem organizada, como todo estante se apresenta, às vezes de fora até dentro, é proposital. Eu acho que isso também, de uma maneira geral, me parece ser a base da receita, é a base do bolo que foi utilizada. É tentar desorganizar de uma maneira completamente correta, entendendo o que está sendo feito e trazendo assim uma visão diferente. Um dos princípios de inovação que a gente avalia e considera muito importante é quando a gente não tem um caminho muito claro para seguir, inverta o processo e recomece ele. É mais ou menos isso que a gente tentou fazer. Ao invés de tentar refazer um bom projeto de stand que já havia sido feito ou que a gente imaginava que poderia ser bom ou ter sido bom, a gente inverteu completamente o processo. A gente repensou o processo como um todo. Desde o início, há 17 meses atrás, como trazer um stand, uma arquitetura estática que pudesse não ser tão estática assim, como a gente está sentindo aqui um pouquinho agora com essa iluminação, com o som, e com que a gente conseguisse aguçar de fato as sensações das pessoas. Acho que a experiência é a palavra-chave desse projeto. Era isso. Obrigado. Obrigado.